Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, deverá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Errado. Artigo 5º, inciso 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 31. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Certo. Artigo 5º, inciso 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. 32. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Errado. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. 33. O ensino é livre à iniciativa privada, sem a obrigação de cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Errado. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 34. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida a seguinte condição de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Certo. Artigo 7º, 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. 35. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida a seguinte condição de capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Certo. Artigo 7º, 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. 36. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, não é assegurado o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada. Errado. Artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. 37. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado sem necessidade de sua anuência expressa. Errado. Artigo 7º-A. 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado, com sua anuência expressa. 38. Ao aluno regularmente matriculado
em instituição de ensino pública ou privada, ao ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, deve-se-lhe atribuir trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega livres pela instituição de ensino. Errado. Artigo 7º-A. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. 39. A prestação alternativa nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Certo. Artigo 7º-A, inciso 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. 40. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata o artigo 7º-A substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Certo. Artigo 7º-A, inciso 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. 41. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas no artigo 7º-A. Certo. Artigo 7º-A, inciso 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. 42. O disposto no artigo 7º-A também se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 da LDB. Errado. Artigo 7º-A, inciso 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. 43. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de redistribuição, os sistemas de ensino. Errado. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. 44. Caberá ao Governo a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Errado. Artigo 8º, inciso 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 45. Os sistemas de ensino não terão liberdade de organização nos termos da LDB. Errado. Artigo 8º, inciso 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. 46. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Certo. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 47. A União incumbir-se-á de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Certo. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de 2.
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios.